Aí. Aí, meu povo, chegando aqui, fazendo uma visita aqui pro presbítero Josias. A parte do Senhor, meu, como é que você tá? viu? Rapaz, Com a gente. que alegria, rapaz. Deixa eu tirar essa mochila aqui. Tá bom, pode arriar. Colocar por Pode aqui. aqui, irmão Marcos. Pois é, e aí, como é que tá, meu irmão? Tá bem. Graças a É Deus. uma alegria tremenda. A gente viu o Senhor agora aqui em casa. Com essa visita, né? Oh, Eu creio que é Deus que lhe trouxe aqui. sim. Porque todos nós temos um compromisso que Deus disse, ides por todo mundo, Sim. toda criatura. Para mim é uma alegria eu ver o Senhor pela essa manhã aqui. O Senhor é um homem abençoado, eu creio por Deus. Que Deus tem me revelado através da sua própria pessoa. Está se Sim. cumprindo. É. Tá. Naquela vez nós estávamos carregando a areia ali, foi muito bom, né? Foi. Quando foi que foi aquele ano lá? Foi. O ano Foi 2023, né? foi 2023. Ou 2022. Foi, né? Foi. Que aí nós estávamos lá. Eu vim aqui, pessoal, aqui na comunidade do Curumu em 2022, ou 2023, se não me engano. Eu já vim também em 2021, parece 2020, Foi nem lembro. 2020 eu veio. Aí, o que acontece? E a gente acaba tendo esses contatos tão maravilhosos com o irmão Josias, presbítero da igreja, para a glória de Deus, isso é muito bom. A alegria. E o que mais me chamou a atenção naquele dia que eu cheguei aqui, o Davi, mas o senhor estava fazendo o portãozinho ali. Foi. Aí eu disse, Pai do Senhor, irmão Josias, eu disse, o Pai do Senhor e tal. Aí, quando eu me abaixei, fiquei na sua altura assim, irmão Marcos, bora esse portão aí, bora tomar um café. E tá, que alegria, né? É um prazer muito grande. Alegria, meu irmão. Marco, uma coisa que eu quero lhe falar, né? Sim. Sobre, por exemplo, a sua vida do princípio. Eu não conheci o senhor jovem, não. Eu sei. O que eu posso ver nessa parte aqui, Aham. o senhor se criou numa comunidade que era difícil, né? É. Mas o nosso pensamento não são pensamento de Deus. Deus lhe tirou lá daquele lugar onde o senhor estava, fui para Manaus. É. Né? Com certeza, quando você foi para Manaus, você ainda não era crente? Não. Não era? Pois é. Depois fui pro Ceará, né? Foi. E aí? E aí, se eu fui para Manaus, lá aceitou, use o seu testemunho que o senhor dá, é do servo de Deus. E crente. Então Deus mudou a sua história. Amém. E o que eu quero dizer, como está Isaías 41, do verso 9, Eu que sei. Deus lhe escolheu lá dos confins da terra, ele trouxe o lugar mais excelente e nunca lhe deixou. Ele disse: tu é o meu servo, não tema, porque eu sou o Senhor teu Deus. Amém. Glória a Deus. E outro, o Salmo 100 que me passa pela mente, o versículo, que ele disse assim: não fui tu que me escolhiste, disse Deus, eu vos escolhi para ser ovelha do meu pasto. Tem muita gente que pensa que pasto é um capim, não. Mas nós evangélicos se alimentamos cada dia da palavra de Deus. Sim. O Salmo 1, verso 1, nós somos como o quê? Como uma planta plantada junto do ribeiro, cuja folha não murcha, mas dá fruto na estação própria. Aleluia. Né? Eu me alegro muito disso, irmão Marcos. Graças a Deus. O senhor é um homem que Deus tem trazido aqui já pela segunda ou terceira vez aqui nesse lugar. Sempre se vem já diferente. Agora eu louvo a Deus, né, fazendo essa gravação aqui dentro da minha casa, uma humilde casa, mas eu recebo qualquer homem de Deus. Para mim o senhor é um homem de Deus. Amém. Que é a luz, como a Bíblia diz. Que nós somos a luz do mundo. Nós não podemos esconder uma cidade, né? Mas sim colocar no velador. Assim eu vejo a sua vida. Amém. No meio da sua família. Pois é. E é mais contente eu me sinto, pessoal, com a companhia, com a alegria, com a satisfação com que sou recebido aqui com o presbítero Josias. É uma pessoa que a gente tem esse carinho, esse respeito, essa referência. A gente está por aí andando e falando do amor de Deus e a gente não esquece, irmão Josias, dessa graça que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Também é uma referência aqui na comunidade. Agora o pastor Ezequias, que está pastoreando a igreja aqui em Curumu. Também um pastor que eu não esqueço, é o pastor Arruda. O Felipe, o pastor Felipe, que é filho dele, estão aí evangelizando, levando a palavra, né? Tive a oportunidade de conhecer o pastor Nazi,
Pois é, então, muito obrigado. A gente só tem a gratidão, só tem a alegria de poder compartilhar com vocês desses momentos maravilhosos. É verdade. A gente carregando areia, Areia. e levando lá para a igreja para fazer lá a obra. É verdade. E eu falei até para o pastor agora, que fomos carregar areia agora esses dias, de novo. Aí ele disse assim, olha, o presbítero Josias, outra vez ele veio e ele ficava com as mãos levantadas aí, orando, agradecendo, e o pessoal carregando a areia na caçamba da caminhonete. Foi. E foi muito bom. Mas é. Né? É. Glória a Deus. E agora, dessa vez, quem foi com a gente? O Júlio foi com a gente. O Júlio foi com a gente com a carrocinha dele. Fizemos cada um trouxe 2 carradas. Foi muito bom. Graças a Deus, né? Então, isso aí tudo é uma interação, né? Um momento assim que a gente pode interagir com os irmãos, o irmão Marlisson, teve outros irmãos que estavam com a gente lá, muito bom, só gratidão. Eu quero registrar aqui nosso carinho também com o nosso irmão Davi. O nosso irmão Davi, que está por aqui, que nós tivemos contato com ele naquele dia aqui, né? Oi. E também o irmão Samuel, que mora lá do outro lado do lago. É uma benção. É um obreiro muito abençoado, obreiro de valor que o Senhor tem escolhido, né? Um diácono, um servo do Senhor, né? Um homem que está por aí para levar o evangelho. Mas olha, a alegria de estar aqui, falando com a sua filha naquele dia que eu vim a primeira vez, né? Com a sua esposa, que acabou de sair agora. Saiu agorinha. Irmão, eu tenho 45 anos que eu pertenço ao Ministério da Assembleia de Deus. Eu sempre digo né? para as pessoas amigas, quem trouxe o evangelho para dentro dessa comunidade chamada Curumum, através de Deus, fui eu. Foi, né? Foi. em quando? Que ano? Olha, foi em 1985. Foi, né? Primeiros cultos dirigido em 1985, dia 13 de julho. Foi. Na casa da irmã Bebé, que hoje ela já dorme no Senhor. Aonde é que fica por aqui? Para cá, para aquele lado dali. Pro lado dali. Da Igreja da Paz. Sim. Outra, que eu nunca pensava, irmão, de ser crente. Eu me criei numa comunidade, ou seja, numa cidade chamada Juruti. Sim. Eu era só um cristão de padre. Vesti batismo. E hoje eu me alegro de ser um crente. Graças a Deus. Tenho 45 anos que pertenço. E como você foi impactado pelo Evangelho, pela palavra de Deus? A primeira vez que eu vi, nós estávamos aqui numa sede, eu morava na colônia. Sim. Há 41 anos, mais ou menos. Eu escutei uma pregação do pastor Hernandes Marinho, onde Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimido, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achará descanso para vossas almas. Eu estava a uma distância dos 500 metros, aquele som daquele aparelho me atingiu. Foi? Eu andava armado e deixei o facão lá em cima da mesa. Pronto, vai! Fui para ali, fui aceitar Jesus. Às vezes eu me arrependo, porque foi que eu não aceitei Jesus quando estava mais novo. Né? Mas olha, e antes de eu aceitar, decorreu 18 anos para me vir o Evangelho. 18 anos. 18 anos. Porque a primeira pessoa que pregou para mim foi o pessoal adventista. Foi. Mas... Isso aonde? Nós estávamos morando num lugar chamado Praia do Palmulato. Trabalhava em juta. Era? Era. Aí alguém falou do Evangelho? Ele falou para mim, presbítero da igreja adventista. Sim. Aí decorreu 18 anos para mim ouvir. Aí depois desse primeiro contato, 18 anos, você aceitou Jesus? Aceitou Jesus. Depois? Depois. Eita, mas a semente foi plantada. Foi plantado. Depois de 18 anos nasceu. Nasceu, 18 anos nasceu. E quando esse irmão estava pregando essa palavra aí, pregava: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O senhor sentiu o que na hora? Irmão, eu vi que a minha vida estava errada. Era? Primeiro, a gente quando não é crente, não tem a paz. Né? A gente não tem aquela alegria. Sim. Nós, o povo de Deus, é um povo alegre. Eu particularmente, para mim, que Deus tem me revelado muitas coisas. Sim. Que eu não vou falar isso aqui, mas que Deus tem me revelado, irmão. Eu nunca tinha tido essa oportunidade. E hoje eu me alegro muito de ter um Deus que tudo pode fazer por nós. É uma coisa que eu quero dizer nesta manhã. Sim. No momento que você ouvir essa nossa entrevista aqui,
com o nosso irmão, quero dizer para você, você que ainda não aceitou Jesus, faça como eu, examine a Bíblia. Sim. É ela que nos joga a vida eterna, é ela que nos mostra o caminho da salvação. Não tem outra solução que leve nós ao céu de glória. É, né? Só Jesus. Só Jesus. É só Jesus. Então você sentiu esse impacto e o senhor fez uma análise rápida e disse, Rápido. não, eu não estou certo. No momento que eu cheguei lá, que o pastor estava terminando essa mensagem... Era culto ao ar livre? Culto ar livre. Nesse tempo aqui era quintal, não tinha negócio de cerca. Não tinha quintal, não, era na rua. Sim. Na rua. Eu fui lá. Eu era o pastor Hernandes, disse, você quer Jesus? Eu quero, pastor. Naquele momento que eu aceitei, achei uma mudança muito grande na minha vida. Foi? Quando eu cheguei com os amigos que estavam lá, rapaz, a partir de hoje, não quero mais saber de bebida. Por quê? Eu sou crente agora. Sou crente, não quero mais. Deus mudou a minha vida. E através de mim fui que veio o evangelho para cá. Que bênção, rapaz. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, aí esse culto aconteceu em que comunidade? Aqui. 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 Ah. Curumu. Daquela daquela rua ali, frente à Igreja da Paz. Ah. Fui lá. Que bênção. Nesse tempo nós não tínhamos motor de luz. Era a luz que ia aqui até 9 horas, nós íamos com o motor grande do Angelino, daquele lado, para ele dar a energia para nós para ir. Nós trazia. Nesse dia era de tarde, de manhã, de noite? Foi de noite, irmão, 7h30 da noite. Era? Foi 7h30 da noite. Aí tinha luz lá nesse lugar? Tinha, porque nós fomos buscar um barco do Angelino que tinha um motor de luz. Aí colocaram lá? Lá, trouxemos de lá, e demos de bordo para a terra a luz. Foi, né? Foi, mais ou menos 300 metros de fio. Foi para... Aí colocaram, fizeram o culto lá? Lá fizemos o culto. Graças a Deus, eu me alegro muito. Que bênção. Eu, minha esposa, hoje eu tenho um filho que é pastor. Aonde é? Em Óbidos, irmão, é de uma igreja, como é o nome da igreja? Igreja Pentecostal Renascida da Graça. Igreja Pentecostal Renascida da Graça. Aqui na cidade de Óbidos. De Óbidos, Fica a quantos quilômetros daqui lá? Irmão, 28. 28 quilômetros. Pois 28. Então, pastor Josias, presbítero Josias, é motivo assim de alegria, de gratidão, a gente poder compartilhar com várias pessoas que estão do outro lado aí, dessa graça que o Senhor tá agindo, né? Tá operando. É verdade. E que bom, que bom. E hoje já tem várias igrejas aqui na região, né? Já. Tem uma igreja grande aqui e na região aqui. Olha, pertence para cá, são 13 congregações já. São filiados daqui 13. 13? Glória a Deus. Primeira que nós fomos evangelizar foi Arapucu. Daqui fui para o repartimento Monte Muriá, Monte das Oliveiras, Ananizal, Deus Forte. E outro nome de outras congregações que agora me fugiu da mente. Certo. Daqui, irmão. Que bênção. É uma bênção, irmão. Louvado seja Deus. Então a gente vê a obra de Deus crescer. Eu me lembro isso aqui, irmão. Em 1998, veio uma profeta de Santarém. Chegou aqui, eu era o dirigente na época. Disse para mim assim, é o senhor que é o Josias? Eu digo, senhor meu. Depois me entregar uma mensagem que Deus mandou. Nós éramos 12 crentes na casa. 12? 12. E aí ela disse, olha, você cuide desse rebanho, que você vai ver a diferença nesse lugar. Ela falava em mistério que eu não entendia na época. Aí disse assim, eu vou fazer um grande rebuliço nesse lugar, que será espantoso para muita gente. Hoje, você cumpriu na nossa vida, nós temos uma igreja com 25 metros, está ficando tudo pronto, e a obra de Deus sendo cumprida. Eu fiz até disse para Deus, Senhor, quando aprontar esta casa aqui, eu fiz aquela parte aqui daquele homem que consagrou Jesus, Simeão. Foi. Quando eu ver aqui a tua casa pronta, já pode me tirar, porque eu já vi a tua glória. Eu sei. Até aqui ainda não, né? Eu sei. Acho que ainda vai fazer muita coisa. Mas então Deus tem algo fazendo na vida da gente. Pois é. Eu quero e digo para muitas pessoas, quem é crente, tome a sua cruz e siga-me. A vida é assim, é com luta, mas a vitória é maior. Eu já teve 2 sonhos que eu nunca tinha pensado de ver a Nova Jerusalém e a Canaã Celestial. Eu sei. Eu pensei, eu vi na revelação um sonho
Que o Alfuema que eu estou vendo agora, irmão. É, né? É. O irmão. Chegou um homem e disse assim para mim, olha, nós vamos te levar, nós vamos numa festa. Festa não anda de festa. Eu sei. Ser evangélico. Eu disse, não. Mas já chegou. Agora mesmo. Eu vou. Roda por ali. E Isso. aí. Não, pode deixar, que depois eu corto. Pode deixar. Então, aí o homem disse o que pra você? Ele disse pra mim assim, eu vou te cuidar para nós ir numa festa. Senta aí. Pode sentar, irmã, pode sentar. E aí, eu vou te convidar para ir numa festa. Aí. Leva pra lá. Não, deixa. Pode atender ela, pode atender ela. Cadê, irmã? Pode deixar. Olha aí. Vamos já tomar isso aí, a benção. Dá para não que ele gosta, ele não gosta. Tá, depois, Pois deixa irmão. lá. E aí, irmão, o que aconteceu? Sim. Aí nós vamos para cá, assim, para cá, tinha o trapicho antigamente aqui na frente dessa capela grande aí. Sim. Assim, para cima da capela. Não, o Aí trapicho. o homem disse assim para mim, olha, agora não, mas eu vou assim, mas como eu vou voar? Porque eu não tenho asa. E aí, quando eu olhei, eu disse, bora. Isso aí na minha frente e eu atrás. Quando eu cheguei a uma certa distância, eu olhei muito em cima, o grande muro branco. E tu tá chegando aquele muro branco? Eu disse, eu tô. Aquela é a Canaã Celestial, que a Bíblia fala. Olha aqui para a direita, eu olhei, ultramurta, Cidade Branca. Esse aquele ali é a nova Jerusalém de Deus. É para lá que vai os salvos. É para lá que Jesus disse assim, eu vou preparar o lugar e voltarei outra vez. Quando preparar o lugar, eu volto para arrebatar, levar para mim mesmo, aonde esteja você, vou também. Aí quando nós fumaríamos lá, no portão. Aí ele disse para mim, tu chega aqui dentro, o que eu via muito ali era glória a Deus e aleluia, aquela casa motrinha assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Eu vi os irmãos, tudo uma vestimenta diferente, não conheci quem era. Aí aquele homem que estava comigo, aquela personagem, disse, não entra, olha só do portão. Eu não vi fim daquela casa, não vi. Se é assim como eu vi na revelação, no sonho, eu vi, sei. A cidade de Jerusalém é só um salão grande. Não é como aqui cada um mora na sua casa, não. Eu sei. Não é. Cada um aquele nome que salão grande. Agora vamos por aqui. Deixa eu levar. Vamos para a tarefa andando. Olha para cá. Eu olhei, um abismo grande para cá. A terra findava. E para cá. Disse, olha, é para cá o lugar daqueles que deixaram Jesus. Estão caindo para cá. Eu vi a pessoa caindo com a mão assim para trás, para dentro do abismo. Irmão. Deus é bom. É misericordioso. Mas ninguém brinque com Deus. Né? É o único que tem o poder de levar a gente salvar e julgar também para o inferno. É verdade. É o único que não tem outra solução. Irmão. Então, a gente está aqui. Desde já quero agradecer muito. Se foi Jesus que ele trouxe aqui. Amém. Deus de manhã, orando, me revelou a mesma personagem sua. Só não deu para diferenciar assim à frente, a sua feição. A roupa preta, com a mochila na costa. Ele disse, mulher, vai chegar a gente aqui. Mas quem? Não sei quem é. O senhor falou para a irmã? Falei. Mas quem é? Não sei. Pois é, que coisa boa. Que coisa boa, irmão. E olha, deixa eu dizer para você, sempre tinha vontade de fazer isso aqui, de gravar esses momentos assim que a gente para falar, para ouvir, entendeu? Para a gente desfrutar dessa comunhão. É verdade. Porque sabe o que eu vou dizer para você? Hoje o mundo está tão corrido que pouco a gente tira um momento desse. Mas São poucas as pessoas que param para ouvir, entendeu? Ouvir principalmente as pessoas mais experientes, mais idosas, entendeu? Muitas das vezes, muita gente não quer mais saber, entendeu? Já porque o irmão já tem uma certa idade. Já caduquice. Isso, aquilo, mas não é. Nós paramos, sabe por quê? Para a gente desfrutar das graças de Deus. Desfrutar desse momento de comunhão, de alegria. Você conta uma experiência, um testemunho, entendeu? Isso tudo gera um crescimento para nossas vidas. É verdade, né? Irmão, porque eu quando eu não era crente, eu não estudava a Bíblia. Eu sei. Não estudava. Hoje, a minha vista, peço meu neto ler para mim, que a minha vista está ruim, mas está melhorando. Eu sei. Eu espero em Deus que breve eu vou voltar a ler novamente. E não tem outra alegria.
servir a Deus. Sim. Né? Uma certeza que nós temos, que a Bíblia nos garante, Jesus nos falou de morar no céu. Aleluia. Né? Aham. Nós vamos chegar ao céu de glória. Glória a Deus. O caminho é apertado, é espinhoso, mas assim mesmo. É. Eu me alegro, quando eu leio o Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 13, de uma passagem de Paulo, Sim. quando eu fui para Roma, no meio de 260 presos, porque Paulo não ia preso, não. Paulo ia passear, queria conhecer Roma. É. Quando chegaram num lugar chamado Creta, aí deu um temporal do lado norte, outro do lado sul. E o apóstolo Paulo disse, bora parar aqui. O comandante do barco disse, esse profeta não sabe nada, e viajaram. Quando viajaram mais uns quilômetros, caiu um vento do lado norte, outro do lado sul. Sim. E aí o barco começou a ir a pique. Ah. Aí o Paulo disse, arreia as âncoras. Eu acho que na época os motores não tinham, o navio era de vela, não tinha máquina, não sei. Não tinha não. É. E aí arriaram os cabos. Aí o barco ia se quebrando, o apóstolo Paulo disse, olha, corta os cabos. Já estavam na 13ª noite, diz a Bíblia. Paulo já estava com fome, não tinha acabado o alimento. E o barco saiu jogando, não aparecia estrela, nem sol, nem nada, de noite. E Paulo, já fraco, no meio daqueles 260 presos, o anjo de Deus apareceu para Paulo. Disse, Paulo, o barco vai se quebrar, mas a viagem vai continuar. Eita, glória a Deus! Vai continuar, né? Aham. E o barco se quebrou. Né? O barco se quebrou. O que eu achei interessante, o Paulo dizer, o anjo do Deus que eu sirvo Sim. falou para mim nessa noite que o barco vai se quebrar. Mas nós vamos chegar no lugar que ele mandou nós chegar. E aí o que aconteceu? O barco saiu jogando, encostar numa praia. Apóstolo Paulo, com frio, foram juntar uns gravitinhos ali para fazer fogo. Sim. Uma víbora mordeu na mão de Paulo. A Bíblia diz que Paulo sacudiu e jogou aquela cobra no fogo. Sim. Naquela praia. Olha aí. E mandou levar Paulo para Roma. Eita glória. Deus quando está no controle, coisa maravilhosa, irmão. O negócio que não era para dar certo, dá não, certo. Dá certo, É. É verdade. Que o barco que se quebrando, a ideia era que a viagem ia se acabar, né? Hoje em dia, irmão, nós temos, a maré também está forte, está grande na nossa frente. Sim. Mas o nosso alvo é Jesus. Jesus. Ele vai na frente. Sim. Né? É meio que sendo a história de Pedro, quando começou a andar por cima do mar, né? Aham. Do mar, né? Assim é a nossa vida, irmão. Tá grande, tá pulando, que a escada do barco vai se quebrar. Mas a nossa viagem vai continuar. Vamos continuando, né, irmão? Estamos caminhando para Nova Jerusalém. Glória brevemente, nós vamos ver essa cidade santa que está preparada. Glória a Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida. Desses 45 anos que sou evangélico, 45 anos que pertenço ao ministério da Assembleia de Deus. Aham. Eu me alegro muito, muito, muito de servir um Deus que há muito tempo eu não conhecia. E o senhor foi batizado nas águas, no rio aqui ou no mesmo, lago? no rio, aqui mesmo. Para me batizar com o Espírito Santo, irmão, eu tirei 18 anos de novo. Foi? Foi, irmão. 18 anos, 18 anos. servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. É. Aí eu queria me consagrar para diácono e dizia, olha, só pode se consagrar para diácono quem é batizado com o Espírito Santo. Sim. E nunca fui, não podia. Aí um dia eu orando, o irmão Luiz, que era o dirigente aqui da Assembleia de Deus, Sim. já em 2002. 2002. Aí ele disse, olha, irmão José, eu vou trazer um presbítero, um pastor do Rio Grande do Sul. E era da Deus e Amor, presbítero. Aham. E se eu quiser, que sabe, se não receber seu batismo. Tá bom. Aí eu fui. Quando o pastor fez o convite, quem não era batizado, que fosse para frente, eu fui. Aí, antes disso, ele disse, tem um irmão aqui, o Vilinho, tem 18 anos, e vem pedindo para ser batizado. Nessa noite, o Senhor manda dizer, irmão, que eu vou tocar irmão em ti. O Senhor vai te batizar. Eita glória, irmão. Aleluia! Até hoje, quando eu me lembro, eu fico fora da terra. Aleluia! Aí, irmão, eu recebi meu batismo com o Espírito Santo. Recebi 3 coisas do Senhor. 3 coisas. Deus me deu o dom Sim. de conhecer se a pessoa está em comunhão mesmo com Deus. Aham. Deus me mostra. E outra coisa que eu não vou falar. Eu sei. Tá certo. Mas que bênção. Oi, irmão. E aí o senhor foi batizado nas águas aqui no lago? No Lago Curumu? No Curumu.
Com 25 anos, irmão, de novo, que eu fui receber o batismo com o Espírito Santo. Sim. E de lá, já na assistência do pastor Nazi, que eu fui assumir com o presbítero. Foi. O pastor conversando comigo, assim, pastor muito experiente. Disse, irmão Jesus, eu vejo uma coisa no Senhor aqui, que eu não vejo nos crentes. Né? Por quê, pastor? O conhecimento que o senhor tem, Uhum. muitos aqui que não tem. Pastor. Amém. A gente estuda a Bíblia. Estuda, tem que estudar, irmão. E agora, o senhor, com relação a você estudar, o senhor ouve, o neto lê para o senhor, o senhor está usando óculos? Eu gravo na mente. É? Eu tenho muita coisa gravada na mente. Porque o salmista Davi falou, irmão, dizendo, eu escondi a tua palavra dentro do meu coração. Sim. Para mim não pecar contra ti. Eu tenho pregado, a bordo do Amazonas está. Uhum. Eu preguei dentro do navio. Sim. Eu não sei falar, irmão. Mas falar do amor de Deus eu sei. Eita, E glória. teve uma pessoa que sabe, mas é bom você calar com isso. Digo, vou lhe falar uma coisa. Os duas pessoas que eu já vi, que eu não gosto que fale de Deus. Quem é? Você e o demônio. Falei lá bordo. Sim. Aí o comandante disse, o que foi? Eu disse, eu estou pregando. Aí eu também sou evangélico, o dono do Amazonas está. De Manaus a Belém. Eu sei. Então, tu era a minha igreja. Os caras da Assembleia de Deus me deu um abraço, irmão. Sim. Ficaram muito admirados. É, né? Foi. E o senhor já tem quantos anos? Eu tenho 82. 82. 82. Que benção. É, uma benção. E aí o senhor prega? Prega, mas Glória a comigo Deus. não tem não. Prega seja onde for. É. Não tenho vergonha. O apóstolo Paulo escreveu, os romanos, dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de tudo aquele que crê. Aleluia. Né, irmão? É verdade. Então, pronto. Graças Pregar, a Deus. eu não me envergonho não. Seja onde for. É, Eu prego mesmo. que legal. Um dia desse, fizeram um convite para mim, Sim. para mim um domingo ali, numa igreja ali. Sim. Uma igreja católica, né? Sim. Eu vou lá, se me derem permissão, eu vou pregar. Não vou falar da religião de ninguém. Sim. Mas vou falar o que Deus manda eu falar. Certo. Né? Nós não podemos esconder uma cidade. Não. A nossa vida tem que ser visto por muitas e muitas pessoas. É Que verdade. aquilo que nós dissemos, somos e comprovamos que nós somos. Né? Sim. É assim, Verdade. Graças a Deus. irmão. Eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus. Sempre eu gosto de dar uma palavra para os irmãos, assim. Tem o irmão Marlinho aí, uma pessoa que eu amo muito, o irmão Marlinho. Sim. E Deus me revelou que breve ele vai ser presbítero. É, né? Irmão, ele é batizado com o Espírito Santo. Sim. É um irmão que diz o pastor Manuel Soares, Aham. diz que é ovelha, irmão, e tem que deixar o rastro na porteira do curral, né? Porque se a pessoa quer fazer alguma coisa, ou quer ser alguma coisa, não vai na igreja, não visita. É. Difícil. Eu acho que por isso que eu fui consagrado a presbítero. Sim. Porque, irmão, eu tô agoniado quando eu vou lá para trabalhar, Sim. por causa da minha vista. Eu É sei. certo. Mas E eles estão fazendo um mutirãozão. A obra tá bonita aí, tá? tá. Aí o senhor quer ir trabalhar. Mas se eu quero, eu vou. Mas sabe o que o senhor faz? O senhor vai lá e levanta as mãos. Senhor, É. abençoa esses irmãos, Pai. É. E já está trabalhando. Eu estou trabalhando, é verdade. É. Você lembra que nós fomos pegar areia lá naquele ano? Me lembro, Aí me lembro. todo mundo batendo na areia e o senhor orando. Eu até falei pro pastor, quando a outra vez nós viemos pegar areia aqui, os irmãos estavam batendo na areia aqui e jogando areia e tal, e o presbítero Josias levantando as mãos aqui, orando e agradecendo a Deus e apresentando os irmãos que estavam trabalhando. Porque você sabe que tem um determinado momento que as nossas forças já ficam meio complicadas, né? Mano. E aí, 82 de janeiro é muita coisa já, né? Mas 82. Até o pastor me falou que nós vamos ter o culto do amigo. É. De amigo. É que vai lá convidar o seu irmão. Sim. Será que ele vai? Vai. Vai. Ele vai. É só questão de o senhor não recebeu a semente depois de 18 anos, não 18 nasceu? anos, Né? Então. Um dia desse, conversando com ele, ano passado eu conversei com ele. Disse, olha, Jesus, você comendo muito com o Júlio, o cara é legal com a gente. É. Aí ele disse, Josias, por causa da família aí, rapaz. Mas a Bíblia diz, se tu não largar teu pai nem tua mãe, pelo amor de mim. Aí, coitado, né? A mulher não leva pro céu. É verdade. Mas Jesus leva, né? Jesus leva. Então pronto. Eita, glória a Deus. Mas é isso aí. Presbítero Josias, só gratidão poder falar com o senhor aqui na sua casa. Amém, irmão. Tá Uma benção aqui pra mim também. pra gente poder compartilhar com tanta gente que tá aí do outro lado assistindo a gente. E eu tenho certeza que essa palavra alcançou o coração de alguém. Mas com certeza. Né? E agora nós queremos
agradecer o Senhor em oração. Ore por ele, por nós. É bom, Ore por essas pessoas que vão estar nos assistindo, para que o Senhor dê uma chance, uma oportunidade, para que o Senhor alcance os corações, para que o Senhor ajude-os a tomar uma decisão de servir ao Senhor com alegria, né? De apresentar ao Senhor a sua vida. Glória porque a Deus. você sabe que a nossa vida pertence ao Senhor, né? É verdade. E o trabalhar de Deus é um trabalhar progressivo. Você pode observar o seu testemunho, você ouviu a palavra depois de 18 anos, o senhor aceitou Jesus. Então, é possível que a gente está falando com pessoas que já ouviram o Evangelho há muitos anos. Mas hoje chegou o seu dia de se entregar para Jesus, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje chegou o seu dia de você mudar a sua vida, para você tomar uma decisão que vai nortear uma nova caminhada, um novo tempo, um tempo de bênção, de graça, de providências, de vitória, de cura divina, né? Verdade. De libertação. Muitas das vezes a mulher que vivia encurvada, ela ficou 18 anos encurvada. E ela se aproximou de Jesus e Jesus identificou que aquilo era um espírito de enfermidade que era naquela mulher. E aí ela disse, seja livre, seja liberta, seja livre desse mal. Então, é possível que nós estamos falando, presbítero Josias, com pessoas que estão vivendo essa situação. É verdade. Entendeu? E aí, ore por nós, agradeça a Deus, apresente essas pessoas, né? Amém. Bora orar? Vamos orar, irmão. Então pronto. Pode só curvar sua cabeça, né? Tá, Aí. aqui mesmo. Então vamos orar. Ô grande Deus, eterno Pai. Sim, meu Deus. Senhor, eu sei, meu Pai, nesta manhã, meu Pai, aquilo que Tu me mostrou, Sim. ser cumprido e trazer o Teu servo aqui. Amém. Deus, Tu tem trazido ele aqui nesse lugar, meu Pai, com propósito, há de fazer alguma coisa para Ti. Deus eterno, Pai, eu te peço, Senhor, nesta manhã, tudo esse que eu vou ouvir, ou vão estar assistindo, esse testemunho meu, não pense você que é por ser idoso, não. Se você aceitar, você será uma nova criatura. Deus vai mudar a tua vida. Aleluia. Oh Deus eterno, Glória abençoa grandemente, meu Pai, tudo aquilo que eu vi, esse testemunho, por onde esse testemunho chegar, meu Pai, mas que essa semente, essa palavra seja plantada no teu coração, Deus eterno, e um dia tu possa dizer, eu vi a mensagem daquele homem idoso. Eu sei que eu estou com uma idade, mas a minha vida está nova para Jesus, que eu tenho 45 anos, que eu renasci da água e do Espírito Santo. Irmão, que Deus lhe abençoe, que Deus continue fazendo, lhe abençoando, sempre fazendo isto que é agradável na presença de Deus. Eu não conheço a tua vida como tu está diante de Deus. Né? Sim. Mas nesta manhã Deus manda eu orar por ti. Sim. Se você tem larga, através do seu telefone, assistindo esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, mas aceita Jesus, procura mudar a tua vida, que Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te dar um novo caminho e te fazer de novo uma nova pessoa na vida de Jesus, porque a Bíblia diz que daqueles que estão em Cristo, nova criatura nós já passamos da morte para a vida. Quem tem a vida tem Jesus, meu amigo, aceite Jesus. Se você está fraco na fé, procura se reconciliar com Deus. Deus, nesta manhã, manda, Senhor, te dizer, aonde tu está, procura te reconciliar com Deus. Procura uma igreja e aceita Jesus para a honra e a glória do teu nome. Deus bendito, move a tua mão agora, de socorro, de ajuda. Meu Deus, estende a tua mão de socorro. Meu Deus, não sabemos o estado, a situação dessa pessoa que nos acompanha, mas em nome do Senhor Jesus, move agora a tua mão de providência, de milagre. Senhor, restaura. Senhor, em nome do Senhor, nós apresentamos essa pessoa que reconcilia-te contigo, essa pessoa que está reconciliando com o Senhor, essa pessoa que está entregando a sua vida para ti. Meu Deus, perdoa os seus pecados. Meu Deus, ajuda ela a superar essa crise, esse vento, esse temporal.
Ajuda, meu Deus, ela erguer a sua cabeça e ficar na tua dispensação. Deus bendito, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. E graças a Deus. Se você que chegou até aqui, eu quero convidar você para se tornar um missionário como a gente. Tá bom? Como assim? Compartilhando essa palavra com uma pessoa que você conhece, né, presbítero? É verdade. Mande para alguém esse vídeo. Você está lançando a semente na vida dele e é possível que ela nasça logo, mas é possível que ela talvez demore. Mas uma coisa é certa, o Senhor nos mandou pregar o Evangelho, mandou semear. Então, o nosso papel é isso aí. Deus te abençoe, obrigado por estar com a gente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.